Isso foi passado pelos meus ancestrais. Foi passado por várias gerações até mim. A pintura aqui mostra a montanha Kunlun dos imortais. Este leque é um artefato imortal. O leque da pureza de Jade de Kunlun. Leque da pureza de Jade de Kunlun? O que mais tem a dizer, senhorita? Venha, dê uma olhada. Veja se estou falando a verdade. É mesmo um leque valioso. Este padre taoísta fala a verdade. Eu só quero recuperar a herança do meu ancestral. Não quero brigar com a senhorita. Melhor ir embora. Este não lhe pertence. Tem tanta gente olhando. Eu distorceria a verdade para acusá-la? Eu claramente o encontrei na Montanha Jundi. Montanha Jundi não é uma montanha deserta onde ninguém se aventura? Sim, a dama tá soando cada vez mais absurda. Volvar o leque. Devolver pra você? Já estou sendo brando por não a levar às autoridades. Receio que você esteja invertendo as coisas. E quem é você? Este leque pertence a um velho amigo meu. Não é herança de ancestral algum. Por isso acredito mais no que esta dama diz. Absurdo! Só vou perguntar uma coisa. Você sabe como usar este leque? Bem... Sendo uma herança, não pode ser usado tão descuidadamente. Tá com medo? Vocês dois... Vocês dois estão juntos! Esse leque é um artefato que pode invocar vento e chuva. Qual é o problema? Não tem nada a dizer. Esse meu amigo não tolera pessoas desonestas. Se soubesse que um padre taoísta corrupto pegou seu receio que ele o mandaria para algum lugar Onde nunca mais veria o mundo mortal. Eu estava cego. Eu estava cego. Mentiroso! Padre Tao está corrupto! Senhorita, guarde este leque. Não exiba na frente dos outros. Este leque, que é de fato um artefato mágico, pode atrair muitos problemas. Sério? Agora há pouco, olhar pra você foi como ver um velho amigo. Infelizmente, ele é homem e você é mulher. Eu pareço um homem? Apenas nos seus trejeitos. Adeus, senhorita. Senhorita, Sua Alteza. Já que este leque é do seu amigo, por que não lhe dou então? Dar para mim? Você não disse que este leque é um artefato mágico? É só algo que encontrei, de qualquer forma. Mesmo se eu ficar com ele, não sei usar. Já que este leque tem significado pra você, por que não lhe dar? Obrigada por me ajudar a sair daquela situação agora há pouco. Quando aquele sacerdote tentou pegá-lo, você não cedeu. Agora... Ele tentou tomá-lo à força. Então, naturalmente, eu não daria. Mas agora estou lhe dando de bom grado. Isso. Como posso agradecê-lo? Não precisa. Apenas aceite. Isso não é adequado. Senhorita, não precisa ser educada. Se não achar adequado, pode me dar um presente. Tudo bem. Diga-me. Você não vai perguntar o que é antes de prometer? E se o que eu quiser for um tesouro inestimável? Você não parece ser esse tipo de pessoa. Mesmo que peça isso, eu certamente o satisfarei. Eu não importo com esses bens mundanos. Então o que você quer? O que eu quero é simples. Venha comigo.
como Sua Alteza conhece este mortal. Como você está dormindo desde quando estávamos no sopé da montanha? É apenas o 9º mês do ano. Já está hibernando? Vossa Alteza. Terminei de curar o ferimento. No entanto, notei que o ferimento de Vossa Alteza não é resultado do fogo infernal carmesim, mas sim da erva de semente amarela específica do Extremo Oriente. Eu a toquei sem querer. Pode ir. Sim. Você não tem nada a dizer sobre o casamento de Jasmine Su? Não. Muito bem. Então vamos aos assuntos oficiais. Eu revisei os relatórios de hoje para você. O clã das sereias do Mar de Shank sempre foi motivo de preocupação para o pai. Eles foram mencionados novamente. O rei das águas do Mar de Shank é tímido e não é hábil em comandar um exército. Talvez você precise liderar as tropas pessoalmente para conter a desordem. Eu já esperava por isso. Também estou preparado para ir à guerra. O líder do clã das sereias foi um assessor de confiança de Celestino. Beta está insatisfeito com o governo do atual Lorde Fantasma, Lisandro. Se não for eliminado logo, será motivo de preocupação. Tem mais uma coisa. A mãe do Lorenzo Mar pertence a este clã. Felizmente, o Senhor Celestial seguiu o conselho do Imperador Augusto naquela época e ajudou Lisandro a subir ao poder. Se Lorenzo Mar tivesse sucedido, as coisas seriam mais complicadas hoje. Mesmo se Lorenzo Mar tivesse subido ao trono naquela época, não teria importância. Nenhum dos 2 filhos de Celestino é digno de governar. Naturalmente, não se comparam a você, um herdeiro designado desde o nascimento. Você nunca nos decepcionou antes. Insolente! É preciso o momento certo para lidar com o clã das sereias. O ideal seria que o rei das águas do Mar de Chang peça ao Senhor Celestial por tropas. Então poderíamos enviar nossas tropas tranquilamente. Os 4 mares são feudos. Cada um tem seu próprio rei das águas. Se enviarmos tropas às pressas, pensarão que queremos retomar o feudo. Precisamos de um bom motivo. Você tem a mesma opinião que eu sobre isso. Então terminamos de discutir os assuntos do clã das sereias. Eu o substituí por um dia nos assuntos da corte. Era só este único assunto. E já me deixou tão cansado. Venha, vamos discutir assuntos pessoais. São seus assuntos particulares. O que é? Seu noivado com claridade e alvorada, de Kim Kyu. No salão principal agora há pouco, o Senhor Celestial ordenou ao irmão mais velho e outras divindades para discutir a cerimônia de buscar a noiva. Ela é a única filha do rei Raposa, afinal. As coisas devem ser tratadas adequadamente. O noivado foi acertado recentemente. Por que tanta pressa para realizar o casamento? Também não entendo por que meu pai tá com tanta pressa. Talvez seja por causa do que seu segundo tio fez. Ele pode estar com medo de mudanças repentinas e ofender Tintil. Aonde você vai? Vou perguntar ao Senhor Estelar Destino sobre um assunto. Primo! Como assim ele saiu tão apressado? Será que é porque Jasmine Su está prestes a se tornar uma consorte? E ele foi buscar ela de volta às escondidas do Senhor Celestial? Como você ousa dizer uma coisa dessas? Você está se tornando cada vez mais inadequado.
Vossa Alteza. Jasminsu, soube que o Senhor Celestial tem pressa para torná-la consorte. Receio que em alguns dias você não precise mais me cumprimentar. Há inúmeras consortes no Palácio Celestial. Mesmo que eu me case, ainda terei que cumprimentar Vossa Alteza. Yasmin-su, como você chegou só agora? Noé Luna já foi embora. Você quer mesmo ser uma Você é filha de um súdito meritório? O Senhor Celestial a trata tão bem. Se disser que não quer, ele não a forçará. Não fui forçada. Eu quero. Você não gostava do meu primo? De hoje em diante, você não pode mais dizer essas palavras. Entendeu? Sim, eu sei. Vim verificar os ferimentos do príncipe herdeiro. Já que Sua Alteza já partiu, vou me retirar. Pode ir. Além do Imperador Augusto, ninguém mais é digno. Ninguém poderá me forçar a me casar com outro. Pare de pensar no Imperador Augusto. Você pode escolher qualquer um nos 9 céus. Seu primo, Noé Luna, também pode tomar a decisão por você. A única exceção é o Imperador Augusto Floral, de quem você absolutamente não deve gostar. Então eu não posso. Por que você tem que acrescentar absolutamente? Está tentando me assustar? Você não entende. Nem precisa. Apenas lembre-se das minhas palavras. Você absolutamente não pode mirar no Imperador Augusto Floral. Mesmo que você tenha incontáveis sentimentos ternos por ele, não receberá em troca. Ele não é uma pedra. Se eu for boa pra ele não sentiria. Ele realmente é uma pedra. Você leu os registros históricos da tribo celestial? No começo, ele era um imortal de origem desconhecida. Nem mesmo o Pai Celestial sabia sua origem. Por isso é bem possível que ele tenha saído de uma pedra. Continue tentando me assustar. Espere, já entendi. Você tem medo de que se eu realmente me casar com o Imperador Augusto, terá que me cumprimentar devido às nossas posições? Prima de Noé Luna, tenho medo de você. Estou realmente com medo de você. Você está dizendo que os corpos de Mauro e Serena desapareceram juntos? Isso mesmo. Naquela época, os discípulos da montanha Kunlun os procuravam como loucos. Porém, no final, ainda não conseguiram encontrá-los. É por isso que há quem especula. Serena e Mauro não tinham só relação de mestre e discípulo, mas não queriam ficar presos a esses títulos. Então, fingiram suas mortes na guerra contra a tribo fantasma. E viveram como amantes inseparáveis. Como pode algo tão absurdo? É por ser tão absurdo que o Imperador Augusto escreveu: os dois se retiraram. E mandou registrar nos anais antigos para conter boatos. Então, pelo que diz, o leque da pureza de Jade de Kunlun é artefato da Serena, que estaria no reino mortal. O desaparecimento da Serena segue um mistério sem solução na tribo celestial. Se for investigar, temo que ninguém lhe dará resposta clara. Nem os discípulos da montanha Kunlun sabem. Talvez durante a Grande Guerra, Serena tenha deixado cair o artefato no reino mortal. Isso é possível. Há algo suspeito sobre essa mortal que mencionou Takunlek. É só uma mortal. Nada de anormal nela. Pode ir agora. Sam. Você dorme há 8 dias, ainda não vai acordar. Nem é inverno. Por que já hiberna? Acordou! Pensei que fosse dormir até a primavera do ano que vem. Olha esse cobertor. Não é bonito? Esperei você acordar pra mostrar. É muito brilhante. A cor é meio viva, mas gosto desse vermelho forte. Vê as roupas que uso. São todas tão simples. Mudar de vez em quando não é bom? Você não é muito bonita, mas seu gosto para roupa não é ruim. Comparado ao cetim colorido das imortais, essas roupas simples são melhores.
Onde está seu leque? Aconteceu algo enquanto estive fora. Embora seja só setembro e ainda não esteja frio, ouvi que cobras hibernam. Pare de tirar a roupa. Você é uma mulher solteira. Não é adequado tirar a roupa na minha frente. Uma bondosa me deu este cobertor. Não sentiremos mais frio debaixo dele. Agora não sentiremos frio. Aquele leque da pureza de Jade de Kulum é um artefato poderoso. Já que você não pode usá-lo como mortal, Talvez tenha sido bom tê-lo perdido. Para evitar atrair problemas. O que está procurando, Vossa Alteza? Amigo, por que a tia não tem nenhum símbolo? Símbolos. Do tipo de objeto que alguém saberia à primeira vista que pertence à claridade alvorada de Tinkil. Algo que deixe claro de imediato que estou com a tia. E eles me tratariam bem por respeito à tia. A tia nunca se importou com essas coisas. Além da montanha de pérolas luminosas no fundo do lago serem um tanto valiosas, não há mais nada que prove seu status de rainha. Esquece. Por que agindo de forma tão estranha hoje? Vossa Alteza, faz dias que não volta. E assim que chega já tá procurando algo. Você se meteu em alguma encrenca? Não foi encrenca. Mas devo um favor. Por favor. Uma dívida de vida. Alguém salvou minha vida. O quê? Você esteve em perigo? Está ferida? Não. Deixe-me contar à tia e pedir que ela lhe defenda. Não é necessário. Não sofri nenhuma perda. Mas penso que uma dívida de vida não é pouca coisa. É por isso que quero sair de Kinkyu por um tempo. Para retribuir essa bondade. Retribuir a bondade. Sim, retribuir a bondade. Vossa Alteza, vai embora sim? Ri, Raposa, Abaijan, estão aqui. Claro que tem que ir agora. Se eles souberem, vai ser um caos. E você não pode deixá-los saber disso. Apenas diga que fui viajar. Em alguns anos? Alguns anos? Fale mais baixo! Guarda isto. Isto é algo importante que a tia deixou? Lembre-se, você deve entregá-la a eles. Estou indo agora! Imagino que tipo de pessoa é o Imperador Augusto Floral. A quinta irmã não aparece há vários dias. Ela entrou em retiro de novo? Você realmente acreditou que ela entrou em retiro? Foi apenas uma desculpa para evitar Sansão Carvalho. Então é ainda mais estranho agora. O corpo de Mauro está aqui. Ela não se afastaria muito. Na cabeça dela, o mestre não é mais importante que os pais? Não está com ciúmes do Mauro, está? Não é isso. É que ainda me sinto culpado por tê-la mandado à montanha Kunlun. Onde está Fênix?
como ela também não aparece. Sua Alteza disse que ia viajar. Pediu para não se preocuparem, ela volta em alguns anos. Ela é igualzinha à quinta irmã quando jovem. Só nos dá preocupação. Ah, sim. Tem um pergaminho. Sua Alteza disse que a tia deixou isto. É muito importante, nem eu pude olhar. Isso é ruim? O que foi? Este pergaminho não só registra o método de selar o sino do Imperador do Leste, mas diz que o selo se quebra a cada 70 mil anos. Contando os dias. Foi exatamente um dia depois que Claridade Alvorada partiu. Floriano, o que quer dizer? Explique. Quer dizer que ela foi selar o sino do Imperador do Leste. O quê? Não é à toa. Não é à toa que a quinta irmã me perguntou, antes de sumir, como seria o mundo se Celestino não tivesse sido selado. Tá dizendo que ela sabia que o selo se quebraria e foi sozinha selar Celestino? Por isso ela desapareceu. Conhecemos bem Claridade Alvorada. Ela vai se vingar, com certeza. Além disso, é discípula de Mauro. Jamais deixaria Celestino escapar do sino e trazer desgraça ao mundo. Ela deve ter ido a Roshui. Deixou o pergaminho para que, mesmo que morresse, a técnica de selar o sino não se perdesse. Em mais 70 mil anos, alguém poderá selá-lo de novo. Ela estava pronta para morrer. Pronta para morrer. Claridade Alvorada. Como Claridade Alvorada tem coragem de nos abandonar tantas vezes? Ela é uma verdadeira discípula da Montanha Kunlun. Ela se importa com todos. Eu fiz uma adivinhação. Ela teria uma aprovação celestial para ascender. Mas eu achava que nesses 70 mil anos ela havia se dedicado tanto ao cultivo que a aprovação não seria problema. Quem diria que ela iria vingar seu mestre? Sendo uma alta imortal, como ela poderia derrotar Celestino? Mãe, não chore. Não importa quão desfavoráveis sejam as chances, a quinta irmã ainda carrega metade do seu cultivo vitalício. De qualquer forma, ela não pereceria. Claridade Alvorada, ela é minha única filha. Lembro de como ela era livre quando jovem. Mas eu tive que enviá-la à Montanha Kunlun. Primeiro ela enfrentou a Grande Guerra. E depois, para preservar o corpo de seu mestre, ela arrancava o coração todos os dias para obter seu sangue. Agora, depois de 70 mil anos, ela vai vingar seu mestre. A culpa é toda minha! A culpa é toda minha! Se eu não tivesse deixado Floriano enviá-la à Montanha Kunlun, então nada disso teria acontecido. A culpa foi toda minha! Mãe! Fui eu quem a levou à Montanha Kunlun. Pelo que você diz... Receio que também não esteja isento de responsabilidade. Floriano. Ela ama a Claridade Alvorada mais que tudo. Ela só disse aquilo no calor do momento. Não leve a sério. Por que eu me preocuparia com isso? No entanto, do jeito que as coisas estão, parece que nossa prioridade é encontrar Claridade Alvorada primeiro. Sim. Não chore. Claridade Alvorada herdou metade dos seus poderes. Nosso clã das raposas de 9 caudas, clã Fênix e clã do dragão são todos clãs dos deuses antigos. No momento de nossa morte, há um fenômeno celestial. Veja. Os corpos celestes não mostram anomalias. Isso significa que Claridade Alvorada com certeza ainda está viva. Isso mesmo. Mãe, a situação ainda não é tão grave. Não tire conclusões precipitadas. Está tudo bem, desde que Claridade Alvorada esteja viva. A culpa é nossa por deixá-la ser tão voluntariosa. Ela nem sequer discutiu um assunto tão sério conosco. O que vamos fazer? Em vez de deixar a imaginação correr solta, por que não vamos procurá-la?
Bela dama, por que está aí tão triste? Alguém a maltratou? É mulher, não é? Como percebeu? Minha tia também gosta de se vestir de homem. Já me acostumei a ver. Sua tia. Qual dama do Palácio Celestial é sua tia? Claridade, Alvorada de Tintil. O quê? Claridade, Alvorada de Tintil. A futura princesa herdeira? Sim. E você é? Alvorada Fênix da Tintil. Então você é a jovem princesa de Kinkyu. Veio aqui com seus parentes mais velhos? Eles vieram discutir o casamento de sua tia? Não. Vim retribuir um favor. Retribuir um favor? Retribuir que favor? A quem tá retribuindo esse favor? Retribuindo ao Imperador Augusto Floral por salvar minha vida. Imperador Augusto Floral. Você é mesmo interessante. Tudo que diz supera minhas expectativas. Venha, conte-me. Como encontrou o Imperador Augusto Floral? Como ele salvou sua vida? Não, se puder me levar pra dentro. Eu conto. Esses 2 guardas estão bloqueando meu caminho há 4 horas. Não estão nem um pouco dispostos a ajudar. Isso é fácil. Vem cá comigo. Pode me levar pra dentro? Se tivesse encontrado uma deidade comum, certamente seria difícil. No entanto, você me encontrou hoje. Dama Jay Chen. Acontece que eu posso te colocar lá dentro. Venha. Onde tá me levando? Aqui não é lugar de conversar. Venha comigo. Então é assim? Então você realmente veio ao Palácio Celestial para retribuir a ele? Claro. Com o status do Imperador Augusto no Palácio Celestial. Ele não carece de nada. Como você pensa em retribuí-lo? Eu estou pensando em ficar ao lado dele dia e noite. Vai chegar um dia em que ele precisará de mim. Então poderei aproveitar para pagar essa dívida. Faz sentido. Porém, se você quiser ter o direito de entrar e sair do Palácio Taishen, só há 3 maneiras. Quais 3 maneiras? A primeira é ser alguém de alta posição neste palácio. Mas você não é. A segunda é casar-se e entrar no Palácio Taishen. Isso... Casar? Eu não sou... O que foi, Vossa Alteza? Está realmente pensando em fazer isso? Não. Com certeza não tem essa intenção. Quero dizer, não se explique. Eu entendo as mulheres. Contudo, mesmo que pretenda, é muito cedo para dizer. Por isso, só lhe resta o terceiro método. Também é o mais adequado para você. Pode ser um pouco humilhante para você. O que é? Ser criada. Vossa Alteza, o que está fazendo? Entrando no palácio. Este é o Palácio Taishen. Sim, eu sei. Não se preocupe. Embora eu me perca facilmente, consigo reconhecer aquela placa. Pare de brincadeira. O Imperador Augusto não é uma pessoa tão tolerante. Se ele descobrir que você invadiu o Palácio Taishen, vai expulsá-la. O Imperador Augusto é assim. Quem não sabe disso no Palácio Celestial? O Imperador Augusto é exatamente assim. Ele é desagradável. Veja como eu fico todo dia. Tão rigoroso. Ele é tão interessante. Vossa Alteza é que é interessante. Chega de conversa. Tive que subornar aquela divindade para ter a chance de entrar no Palácio Taishen. Não posso desperdiçar essa chance. Deixe-me perguntar. Qual divindade neste mundo tem tanta coragem? Eu te contar... Você não pode contar a mais ninguém. Vossa Alteza, não se preocupe. Somos consideradas confidentes. Dama Jay Chen.
Você sabe mesmo escolher. Neste céu, só Jade Cheng a teria ajudado. Por que diz isso? Eu a vi bonita e achei que era uma boa pessoa. Por isso a pedi. Isso é julgar alguém pela aparência. A Dama Jia Cheng é uma imortal que alcançou a ascensão a partir do Reino Mortal. Através do cultivo. Ao mesmo tempo, ela também é a amada do terceiro príncipe. Lorenzo, o terceiro filho do Senhor Celestial. É realmente bom ter a proteção dos poderosos. Você é muito compreensiva, Vossa Alteza. Claro. Não consigo mais conversar. Venha me visitar sempre. Ainda preciso da sua ajuda. Vossa Alteza! Vossa Alteza! Venha, aqui. Essa criada é nova aqui? Vossa Alteza, todas chegaram hoje. Por que sempre entram novas pessoas no Palácio do Imperador Augusto? Noel, Luna é melhor. Só o Senhor Estelar e Rafael ficam perto dele. São todos homens. Essas criadas que chegam são todas do escalão mais baixo. Elas só fazem tarefas pesadas. Não chegam perto do Imperador Augusto. Diga à pessoa que escolhe as criadas para não permitir que as bonitas entrem no Palácio Taishen. Isso vai perturbar a ordem no palácio. Sam. Ali. Você pode dormir lá. Aquela criada violou as regras do Palácio Taishen. E acabou de ser lançada ao reino inferior. O que foi? Não foi nada. Por que de repente apareceu uma tão bonita? Ouvi dizer que acabaram de trazê-la. Deve ser mais uma apaixonada pelo Imperador Augusto. Insistiu em vir pra cá. Querendo subir de posto facilmente. Deveria ter perguntado antes. Sempre tem alguns no Palácio Taishen? Todo mês que são enviadas ao reino inferior. Nina, você precisa ficar aqui muito tempo pra pagar a dívida. Você tem que fazer um bom trabalho. Não vá parar no reino inferior. Pare aí mesmo. Aonde você vai? Vou servir chá ao Imperador Augusto. Quem mandou você fazer isso? Precisa alguém mandar. Quem você acha que é o Imperador Augusto? Ele foi o soberano do céu e da terra, nos tempos antigos, reverenciado por todos os deuses, embora tenha cedido sua posição ao Senhor Celestial. Ele é respeitado até pelo Senhor Celestial e pelo príncipe herdeiro Noel Luna. Uma criada recém-chegada quer entrar no estúdio dele para servir chá. Você não conhece as regras. Onde eu morava antes, não tinha tantas regras. De qual vale do reino inferior? Você foi recolhida. Da montanha, perto de Qingqiu. Qingqiu? A região de fronteira entre o reino celestial e Qingqiu? Dizem que Qingqiu é bárbaro e inculto. Não admira que não conheça as regras. Qingqiu é bárbaro, não é? Claro que não. Os costumes de Qingqiu são apenas mais simples em comparação. Não temos tantas regras quanto a tribo celestial. Vivemos com tranquilidade. Isso quer dizer que não entende as regras. Por que falar disso com uma criada? Você vem aqui. Quais são suas ordens, princesa? Esta pessoa não conhece as regras. Não a deixe se aproximar daqui de novo. Para não incomodar o Imperador Augusto. Ensine a ela as regras do Palácio Celestial nos próximos dias. Não a deixe envergonhar o Imperador Augusto e o Palácio Taishen. Sim. Por que eu deveria obedecer? Porque sou uma princesa e você é uma criada. Se você também fosse princesa, não precisaria me obedecer. Infelizmente, você não é. Espere. Cale a boca. Essa é a prima do príncipe herdeiro. Como pode ser tão insolente?
A prima do príncipe herdeiro? Espere. O príncipe herdeiro é o futuro marido da minha tia. Ela é prima do príncipe herdeiro. Então isso não significa que ela está um nível acima de mim em senioridade? Papai e titia sempre me ensinaram a respeitar os mais velhos. Embora a personalidade dessa mais velha não mereça muito respeito, ela ainda é uma mais velha. Já que minha mais velha disse isso, então está bem. Vou aprender as regras primeiro. Não admira que a princesa diga que você não conhece as regras. Eu disse uma coisa e você ficou pensando por tanto tempo. Sim, tem razão. Então vamos aprender as regras primeiro. Aprender as regras? Uma faxineira precisa aprender regras. Primeiro, venha comigo para a lavanderia trabalhar. E aí? Viu o Imperador Augusto hoje? Me batam mais umas vezes. Estou toda dolorida. Tão cansada assim. Estou tão cansada, mas ainda não vi o Imperador Augusto. Em vez disso, vi o primo do príncipe herdeiro. Ela me disse para aprender as regras. Aí as criadas aproveitaram para me dar trabalho pesado. O primo do futuro marido da sua tia não é só a Lua, aquela garotinha. E ela também é bem esquisita. O que foi? Ela te incomodou? Que garotinha? Ela tem um grau de parentesco maior que o meu. Se for como você diz, pelo meu passado com o terceiro príncipe. Então não tem um grau de parentesco maior que a Lua. Então você não vai ter que me chamar de vovó? Então por que está levando tão a sério? Por que você não pensa nisso? Se você falar de hierarquia, sua tia e o príncipe herdeiro também não têm o mesmo grau. Depois de séculos, os imortais não ligam muito pra essas coisas. Não precisa ter medo dela da próxima vez. Não esqueça que você também é uma princesa. É mesmo? Espera. Você mencionou seu passado com o terceiro príncipe. O que é? Não é nada. Foi só um relacionamento passado. O que é um relacionamento passado? Não é nada. De qualquer forma, estamos cada um na sua e não temos mais nada. Pode ser assim? Por que não poderia? No nosso clã da Raposa de 9 Caudas, quando decidimos por alguém, é para todas as vidas. Sério? Então sua tia não cancelou o noivado com o segundo príncipe e depois arranjou outro com o príncipe herdeiro. Isso é porque minha tia não tinha conhecido o segundo príncipe. Meu quarto tio disse que os amores do nosso clã foram sempre muito tranquilos. Então todos os desafios no amor sobraram para a minha tia. Porém, ele também disse, já que o céu deu à minha tia um rosto tão lindo, é justo que a vida amorosa dela tenha algumas reviravoltas. Senão, não seria justo se ela tivesse só vantagens. Agora que você falou isso, mal posso esperar para ver sua tia entrar no Palácio Celestial e conferir como é a beleza número 1 do mundo. Minha tia é muito linda.